A origem do Fiat 147, o primeiro veículo produzido pela Fiat no Brasil a partir de 1976. Vamos relembrar como surgiu esse carro. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. A série A Origem é a nova série de vídeos que vamos apresentar em nosso canal. Para você que participa ativamente, pode comentar aqui embaixo qual veículo você gostaria de saber a origem, de onde surgiu esse carro, o que levou à criação dele. Comenta aqui embaixo, nós vamos selecionar os melhores veículos e vamos fazer os próximos episódios. É importante que você interaja. A série A Origem vai a fundo para descobrir como surgiu determinados carros. E hoje, Fiat 147. Para falar da origem desse carro, nós temos que também falar da origem da Fiat no Brasil, pois a história de ambos se fundem automaticamente. Na realidade, já haviam especulações da chegada da Fiat no Brasil desde a década de 50, mas os italianos optaram pela criação de uma nova fábrica na Argentina, de onde saiu o primeiro veículo produzido pela Fiat lá em 1960, era o Fiat 600D. Essa escolha talvez tenha sido porque a Fiat já tinha operações por lá desde há muito tempo, mas fabricando tratores e outras coisas, mas a produção de automóveis começou em 1960. 13 anos depois disso, em março de 1973, era anunciado então que a Fiat, enfim, iniciaria as suas operações no Brasil. Chamou atenção logo de cara a escolha geográfica para a construção da nova fábrica. Ao invés de optar por um terreno no grande ABC Paulista, onde ficavam ali basicamente 11 das 12 fabricantes de carros nacionais, os italianos optaram pela cidade de Betim, a 30 quilômetros de Belo Horizonte. Essa escolha se mostraria um desafio depois, porque a empresa teria problemas com os fornecedores de peças, porque ela estava longe, estava fora daquele polo principal ali de onde estavam a maioria das fábricas, né? E então isso obrigou a Fiat a sempre, principalmente no início, trabalhar com grandes estoques de peças para não faltar. A escolha pelo estado de Minas Gerais não foi à toa. Os estados do Paraná, como dizia o Alborguete, e o estado de São Paulo ofereceram incentivos fiscais, mas a proposta do governo de Minas foi muito mais atraente. O estado de Minas, além de incentivos, entrou como sócio da empresa com 45% de participação, além também de fornecer toda a infraestrutura, bem como a construção da fábrica, vias de acesso, energia elétrica e tudo que era necessário. O governador mineiro da época, Aureliano Chaves, gostava de dizer, inclusive, que aquela era a primeira sociedade comercial no Brasil entre uma montadora e um estado. Aliás, cabe aqui uma curiosidade. Durante a construção da fábrica, vejam a complexidade do início da operação, porque eles não tinham a fábrica pronta, a fábrica estava em construção, mas eles precisavam desenvolver o novo carro e, além disso, cuidar de toda a parte burocrática. Para isso, os primeiros escritórios da Fiat foram instalados em edifícios na cidade de Belo Horizonte. E o legal é que era o início da empresa e os primeiros 10 veículos da frota da Fiat do Brasil não foram Fiat, porque a fábrica não estava em operação, e sim 10 Ford Corcel que foram alugados de uma empresa que também estava começando no ramo de locação de automóveis, chamada Localiza. Certamente hoje você já ouviu falar, porque se tornou uma gigante desse segmento. Os executivos da Fiat sabiam que iriam enfrentar pela frente montadoras que já estavam confortavelmente estabelecidas no país, além de também já terem criado um vínculo com o consumidor. Porque, caso vocês não se lembram, naquele tempo era muito mais intenso essa questão de fidelidade à marca. Ou seja, a pessoa que tinha um Fusca, quando ela trocava, ela pegava outro Fusca. O cidadão que tinha um Opala, geralmente ele pegava outro, ou outro carro da mesma marca. Havia essa questão muito mais do que hoje. Tudo isso teria que ser conquistado do zero pela marca italiana. E para isso, qual veículo produzir? O ponto de partida deste novo carro já estava pronto. O Fiat 147 brasileiro seria diretamente inspirado
no Fiat 127 italiano, modelo que foi lançado por lá em 1971, na ocasião para ser o substituto do Fiat 850, descontinuado em 1973. O 127 italiano possuía motores de 900 cilindradas e o nosso conhecido 1050 também. Esse carrinho aí deu trabalho na Europa para concorrentes como o Volkswagen Polo e o Renault 5. Em 1974, o pessoal da Fiat aqui importou duas unidades italianas da Fiat, um Fiat 126 e um Fiat 127. O 126 era ainda menor, bem pequeno mesmo, nas proporções, só para comparar, nas proporções de um M-Zart, por exemplo. Não que muita gente conheça esse M-Zart aí, mas eu já falei sobre ele também, tá na playlist aqui da Sessão Nostalgia. Como o 126 era muito pequeno para o mercado nacional, o 127 se mostrou mais adequado em proporções para servir de base para o novo carro brasileiro. Apesar da inspiração direta no 127 italiano, no Brasil de 50 anos atrás, poucos vão lembrar, de fato, como era a malha rodoviária do Brasil naquele tempo. Muitas estradas sem asfalto, lombada, valeta, ladeira, lama, poeira e muitas outras adversidades que não eram comuns na Europa. Todas essas situações levaram os engenheiros da Fiat a chegar a uma conclusão: que o Fiat brasileiro precisava ser mais robusto do que o italiano. Motor, câmbio e suspensão passaram por diversas alterações, bem como também o sistema de vedação da carroceria para evitar a infiltração de poeira. Um problema muito comum aqui naquela época, que lá também não fazia muito parte da realidade deles. Nos próprios relatos da época, o Fiat 127 não sobreviveria ao Brasil. Às 11h20 da manhã do dia 9 de julho de 1976, a sirene acionada então pelo presidente da República, Ernesto Geisel, ecoava pela fábrica da Fiat recém-inaugurada sob aplausos de mais de 1.500 convidados, onde apenas 3 anos antes havia só um terreno vazio. Logo na inauguração, a Fiat já mostrava seu espírito de inovação, apresentando um protótipo ainda em estágio bem inicial do Fiat 147 movido a álcool, bem antes de chegar ao mercado em 1979. Aliás, ele foi mesmo o primeiro veículo fabricado no mundo em série movido a álcool, além de já no seu lançamento também estrear com coisas que eram inéditas por aqui, como motor transversal, coluna de direção articulada em caso de impacto e também o step, né, que ficava aqui no compartimento do motor, liberando espaço na parte traseira. Naquela época, meus amigos, anos 70, era difícil convencer um cidadão médio brasileiro de que este aqui era um carro grande por dentro e pequeno por fora, pois ainda havia muito aquele conceito, né, de que a qualidade de um carro estava atrelada ao seu tamanho, grande no caso, mas que não tinha nada a ver. A equipe de publicitários da marca fez questão de criar uma série de comerciais pontuando todos essas questões que eram mais delicadas ao pequeno carrinho. Por exemplo, uma das grandes vantagens do Fiat era a questão de consumo de combustível. Fiat 147. Chegou o carro mais econômico do Brasil. Essas campanhas aí renderam vários comerciais, como aquele que mostrava o 147 percorrendo os 14 quilômetros da Ponte Rio-Niterói com apenas 1 litro de gasolina. Aliás, nem isso chegou, né? Segundo o que foi dito na época, o carro teria consumido apenas 750 ml no percurso. Teve também aquele que mostrava o carro pulando os concorrentes, mostrando a resistência da suspensão em terrenos difíceis, subindo e descendo a escadaria da Penha e enfatizando o bom aproveitamento de espaço na cabine. Uma curiosidade também é referente ao seu motor, né, a cilindrada dele. O pessoal estava acostumado com o carro popular, que era o Fusca na época, 1.300. Por que o Fiat era 1.050? Por que não 1.000 ou 1.100? O fato é que tudo se apoiava na legislação brasileira. Por incrível que pareça, quando o carro foi lançado em 76, a Lei Tributária Nacional afirmava que carros com motores de até 1 litro, ou seja, 1.000 cilindradas, pagavam mais IPI e ICMS do que aqueles com motores de até 1.600. Por essa razão, a
Fiat pegou aquele motor 900 e pouco lá italiano e aumentou para 1050, basicamente para se adequar na legislação. Não faz muito sentido isso, né? Vejam que motores de até 1000 cilindradas na época, que nem existia, talvez não existisse por causa disso, da legislação. Eles pagavam mais imposto. Esse ponto de vista foi invertido nos anos 90, quando o governo Collor aí incentivou mais, deixou o ICMS e IPI reduzido para carro com motor até 1000 cilindradas, o que de fato é mais justo. Essa tributação maior para carro com motor menor, de fato, no meu ver, não faria sentido. O 147 foi o primeiro carro nacional também a dar origem a uma família de veículos, incluindo o modelo hatch, é claro, a perua, picape e sedã. A picapinha, inclusive, foi a primeira derivada de um automóvel de passeio, chegando ao mercado em 78. A primeira versão dela tinha as mesmas dimensões do 147. Em 1980, ela passou a usar a plataforma da recém-lançada perua Panorama e ficou maior, com 3,78 m. O modelo de caçamba curta foi produzido até 1981 e hoje é procurado por colecionadores, é procurado a tapa, né? Em 1980, o hatch ganhava a frente, que ficou conhecida como Europa e que acabou não agradando a todo mundo. Em 1983 chegava o Spatio, uma proposta ali mais luxuosa. Os modelos mais básicos baseados no Europa continuaram em produção também. Nesse mesmo ano era lançado o sedã Audi. Em 1984 era lançado aqui no Brasil o seu sucessor natural, que era o Fiat Uno. A partir daí, seguindo os caminhos que também foram tomados na Europa e Argentina, o Uno foi substituindo aos poucos. Os modelos da linha 147 foram saindo de linha gradativamente. O carro, tanto o Spatio quanto o 147C, que eram mais simples, saíram de linha em 1986. Como é comum nas linhas brasileiras, a última a sair de cena é a picape, né? Por que será, né? Você parar para pensar, na linha quadrada, a última a sair de linha foi a Saveiro, em 97. No caso da família Del Rey, a Pampa foi até 97 também. E, enfim, a Chevy 500 foi mais também do que o Chevette. Aqui é a mesma coisa, né? Porque a Fiat City, que era picape, deixou de ser produzida em 1988 só, quando lançaram a Fiorino nova, baseada no Uno. Sim, não tô falando errado, não foi 87. 88, as últimas unidades da Fiat City eram modelo 88, né? Realmente foi de fato assim que ocorreu, e é o mesmo ano que já surge a Fiorino, que aí perdurou por anos e anos mais tarde. Esta foi a origem do Fiat 147 brasileiro, que agora você já sabe, ele foi inspirado no 127 italiano, mas o nosso é muito mais robusto do que o de lá. E isso por razões óbvias, né? Nosso solo, que até hoje não é grande coisa. É isso, meus amigos. O primeiro Fiat brasileiro, Fiat 147. Se você não é inscrito no canal, por favor, venha conosco para essa nostalgia aqui no nosso canal. Nós temos vídeos aqui semanalmente que levam até você histórias e curiosidades incríveis. Eu aguardo todos vocês no próximo vídeo aqui no nosso canal. Um grande abraço e até lá. Tchau.